O iceberg é uma das melhores formas de entender figuras públicas e controversas. Na parte de cima ficam os assuntos mais conhecidos, repetidos em debates, memes e manchetes. Conforme vamos avançando, surgem histórias menos faladas, esquecidas e contradições que ajudam a entender como chegamos até aqui. Lembrando que todas essas informações foram unidas por mim, não com a intenção de realizar uma oposição ao ex-presidente e nem favorecê-lo, apenas de trazer o conteúdo informativo e educacional. Afinal, essa é a intenção do canal, não apoiar nenhum dos dois lados, e em si permanecer neutro, trazendo a verdade e informação como ela realmente é. Bolsonaro 2018 foi uma hashtag que virou símbolo da campanha de Bolsonaro. Ela começou a se espalhar nas redes sociais antes mesmo da eleição, principalmente no WhatsApp, Facebook e Twitter, em um momento em que muita gente estava revoltada com políticas tradicionais e com escândalos de corrupção. Bolsonaro usava um discurso simples, direto e agressivo, falando contra o PT, contra, entre aspas, a velha política e prometendo combater o crime e a corrupção. A hashtag virou mais do que uma propaganda, virou a identidade. Quem usava a hashtag mostrava que fazia parte do movimento. No final, ela representou uma nova forma de fazer campanha no Brasil, baseada em redes sociais, polarização e emoção, ajudando a levar Bolsonaro à presidência. O termo mito é o apelido dado a Jair por seus apoiadores. Ele começou a ser usado pois Bolsonaro falava coisas que outros políticos evitavam de dizer e que se apresentava como alguém contra o sistema e contra a política tradicional da época. Para quem apoiava, ele parecia diferente, incorruptível, então o apelido pegou. Com o tempo, mito virou mais do que um elogio, passou a funcionar como forma de blindagem. Críticas viravam ataques do sistema, erros eram ignorados ou justificados. Isso criou uma relação muito forte entre Bolsonaro e sua base, parecida com torcida. Para quem é contra, o termo virou símbolo de idolatria cega. No fim, o termo ajudou a transformar Bolsonaro em um político comum e uma figura quase intocável para seus seguidores, aumentando a polarização do país. O atual presidente Lula é a principal figura política oposta a Bolsonaro. Quando ex-presidente do Brasil, ele governou o país por 8 anos e se tornou um símbolo forte da esquerda. Para muita gente, Lula representava avanços sociais e melhorias de vida. Para outros, ele virou sinônimo de corrupção e de tudo o que estaria errado na política. Durante a trajetória política de Bolsonaro, Lula foi usado como inimigo central, mesmo quando Lula não estava no poder. Seu nome aparecia constantemente nos discursos bolsonaristas, como forma de gerar medo, revolta e engajamento. Criticar Lula virou uma maneira rápida de se conquistar apoio. Na eleição de 2022, em debate entre Bolsonaro e Lula, se tornou direto. A disputa deixou o país ainda mais dividido e consolidou a polarização política. O termo fraudemia é um termo utilizado por apoiadores de Bolsonaro para descreditar a pandemia da Covid-19. A palavra mistura fraude com pandemia e passa a ideia de que o vírus foi exagerado ou usado como arma política, econômica ou de controle social. O termo ganhou força entre 2020 e 2021, principalmente em redes sociais, grupos de WhatsApp. Ele era utilizado para criticar os lockdowns e uso de máscara, vacinas e decisões governamentais de prefeitos. Para quem usava a expressão, a pandemia não era vista como crise de saúde, mas como um esquema de manipulação. Bolsonaro ajudou a polarizar essa visão e minimizar a gravidade da Covid, gerando assim uma divisão da população. Enquanto alguns acreditavam na narrativa de fraudemia, outros viam nela um exemplo claro de negacionismo. Hoje, fraudemia virou um símbolo daquele período, representado como pandemia que foi polarizada no Brasil e com desinformação e ideologia influenciou a forma que muita gente enxergou a crise real na saúde pública.
A frase "Lula ladrão", que virou slogan político, usada principalmente por apoiadores de Bolsonaro para atacar Lula e o PT. Ela surgiu e se espalhou com força durante a Operação Lava Jato, enquanto Lula foi investigado, condenado e preso em 2018, acusando de corrupção e lavagem de dinheiro. Naquele momento, a frase parecia confirmar para muita gente a ideia de que o PT era o maior símbolo de corrupção do país, mesmo depois de Lula ter suas condenações anuladas pelo STF. Hoje, a frase representa como a política brasileira se tornou baseada em rótulos e slogans. Para alguns, ela resume tudo de que deu errado nos governos do PT. Para outros, é exemplo de simplificação extrema e distorção. A frase "o regime não foi ditadura" é utilizado por Bolsonaro para se referir ao período da ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 85. Ao dizer isso, ele tenta minimizar ou negar a repressão, a censura, as prisões políticas e a tortura e assassinatos que aconteciam neste período. Essa fala sempre gerou muita polêmica. Bolsonaro tem a ligação direta com as Forças Armadas e costuma elogiar militares que participaram do regime. Para seus apoiadores, essa visão reforça a ideia de ordem, autoridade e combate ao comunismo. Para críticos e historiadores, a frase ignora os fatos históricos comprovados e ofende vítimas da ditadura. Esse discurso ajudou Bolsonaro a ganhar apoios militares, policiais e pessoas que acreditavam que o país era mais seguro naquela época. Ao mesmo tempo, aumentou a rejeição entre defensores e democracia dos direitos humanos. Esse tópico se refere ao fato de Jair Bolsonaro ter perdido a eleição presidencial em 2022. Ele foi o primeiro presidente do Brasil desde a redemocratização a tentar a reeleição e não conseguir vencer. Isso foi um choque tanto para seus apoiadores quanto para o próprio bolsonarismo. Durante o mandato, Bolsonaro manteve a base fiel, mas também acumulou muita rejeição. A condução da pandemia, conflitos constantes com a STF e a imprensa, a crise econômica e o desgaste político pesaram no resultado final. A eleição acabou extremamente apertada, o que aumentou ainda mais a tensão do país. O jacaré virou um dos memes mais famosos ligados a Bolsonaro, por causa da fala feita durante a pandemia ao criticar as vacinas. Ele disse que não se responsabilizaria por efeitos colaterais e ironizou afirmando que se alguém virasse jacaré depois de se vacinar, o problema não seria dele. A frase rapidamente viralizou. O contexto foi feito com um tom de deboche, mas manteve um impacto enorme, sendo utilizado como exemplo de negacionismo brasileiro durante a pandemia. Como esse tópico é um dos que ainda estão atualmente em desenvolvimento, por mais que já tenha sido quase consolidado, eu vou dizer a partir do momento em que eu tenho registrado as informações sobre ele. A tentativa de golpe é a expressão utilizada para descrever os acontecimentos que cercaram o fim do governo Bolsonaro, especialmente após a derrota nas eleições, em 2022. O termo aparece pois Bolsonaro passou anos questionando a confiabilidade das urnas eletrônicas, falando de fraude sem apresentar provas, o que enfraqueceu a confiança na parte da população no processo eleitoral. Após a eleição, Bolsonaro demorou para reconhecer publicamente o resultado. Isso abriu espaço para protestos em frentes de quartéis, pedidos de intervenção militar, discursos que defendiam uma ruptura institucional. Para a base que acreditava no resultado, poderia ou deveria ser revertido à força. O ápice da crise aconteceu nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando os prédios dos 3 poderes em Brasília foram invadidos e depredados. Esses eventos passaram a ser investigados como uma tentativa de golpe contra a democracia, com apuração sobre quem financiou, incentivou ou omitiu. A ideia de conceder anistia aos envolvidos nas invasões de 8 de janeiro foi vista como forma de apaziguar o clima de polarização extrema no país, mas também amplamente criticada, pois muitos consideravam que isso enfraqueceria as instituições democráticas e passaria a mensagem de que ações ilegais poderiam ser perdoadas facilmente,
O conceito de anistia remete diretamente aos processos pós-ditadura militar, quando um conceito de perdão geral de ex-militares e opositores ao regime gerou divisões políticas ainda hoje. A teoria do chip é uma das mais populares teorias da conspiração que surgiu durante a pandemia, especialmente associada à figura de Jair e seus apoiadores. De acordo com a teoria, as vacinas contra a Covid estariam sendo usadas para implantar chips de rastreamento nas pessoas, com o objetivo de controlá-las ou monitorá-las em tempo real. Sendo isso, não tendo absolutamente nenhuma base científica e foi amplamente desmentido por autoridades de saúde especialistas. A origem da teoria remonta à desinformação espalhada pelas redes. Sendo assim, muitas vezes figuras públicas, inclusive Bolsonaro, reforçam ideias negacionistas e conspiratórias. Bolsonaro, por exemplo, mencionou várias vezes a desconfiança em relação às vacinas, e essa narrativa de chip foi alimentada por muitos grupos, memes e discussões online, mesmo sem qualquer evidência para sustentar a alegação. Além de Bolsonaro, sua família também aparece publicamente na mídia, como, por exemplo, Michelle Bolsonaro, sua esposa, que ganhou bastante destaque durante o governo. Ela assumiu uma imagem mais moderada e religiosa, focada em pautas sociais, inclusão de pessoas com deficiência e aproximação com o público evangélico. Para muitos apoiadores, Michelle ajudou a suavizar a imagem agressiva de Bolsonaro. Para os críticos, ela também foi usada como estratégia política para ampliar o apoio entre mulheres e religiosos. Também, possuindo uma filha, Laura Bolsonaro, sempre foi mantida distante da política direta, aparecendo ocasionalmente em eventos públicos ou redes sociais. Mesmo assim, sua existência reforça a imagem de Bolsonaro como pai de família, algo que é frequentemente explorado em discursos e campanhas. Já os filhos mais velhos, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, tiveram atuação política direta. Flávio se envolveu em investigações, Carlos ficou conhecido pelo controle da comunicação digital e Eduardo virou o elo internacional do bolsonarismo. E existe ainda Renan Bolsonaro, menos presente na política nacional. Em Minas Gerais, Bolsonaro foi esfaqueado no abdômen por um homem chamado Adélio Bispo. O ataque foi gravíssimo e quase matou o candidato. Após a facada, passou por várias cirurgias e ficou internado por semanas. Isso mudou completamente o rumo das eleições. Ele deixou de participar de debates de TV e eventos públicos, que reduziu sua exposição a conflitos diretos com outros candidatos à imprensa. O atentado gerou uma enorme comoção nacional. Para apoiadores, a facada virou prova de que Bolsonaro, entre aspas, estava sendo perseguido e de que o sistema queria impedir sua vitória, aumentando sua popularidade. Até hoje, o caso gera debates e teorias. Embora a justiça tenha concluído que o autor agiu sozinho e tinha problemas mentais, parte da base bolsonarista nunca aceitou totalmente essa versão. Esse é outro tópico que envolve uma questão atual que ainda está em andamento, então talvez quando sair esse vídeo não esteja 100% atualizado. Dito isso, em novembro de 2025, o ex-presidente foi preso preventivamente pela Polícia Federal de Brasília, por ordem do Supremo Tribunal Federal, o STF. A detenção ocorreu depois que Bolsonaro tentou danificar a sua tornozeleira eletrônica, que usava enquanto estava na prisão domiciliar. Bolsonaro havia sido condenado por uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão, pelo julgamento de uma trama golpista. As autoridades consideraram que mexer no equipamento representava risco de fuga, especialmente diante de uma vigília convocada por apoiadores do lado de fora de sua casa. Depois da prisão, o STF manteve a decisão de prisão preventiva. Bolsonaro foi levado pela Polícia Federal, onde permanece detido enquanto seu caso segue em tramitação.
O tema utilizado por Bolsonaro e por movimentos conservadores, mas também que não existe teoria oficial nas áreas de educação, psicologia ou ciência. O termo foi criado para popularizar o debate político e criticar as discussões sobre gênero, sexualidade e diversidade, principalmente nas escolas. Na prática, quando Bolsonaro falava de ideologia de gênero, ele se referia ao medo de que crianças estariam sendo ensinadas a escolher o próprio gênero, ou incentivar e abandonar os valores de famílias tradicionais. Outra expressão, como cidadão de bem, utilizada por Bolsonaro e seus apoiadores para representar um brasileiro honesto, trabalhador e que segue a lei, no discurso bolsonarista, esse cidadão sempre é colocado como vítima da criminalidade e da corrupção e de um Estado que supostamente protege os bandidos. A expressão foi utilizada principalmente para defender a pauta, como posse de armas e o endurecimento de leis penais, e as ações violentas da polícia. A ideia central era simples. Com o tempo, o termo passou a ser criticado por ser vago e seletivo. Na prática, ele criava uma divisão moral entre pessoa do bem e inimigo, como criminoso. Quem discordava do discurso, muitas vezes, era automaticamente colocado do lado errado. A tornozeleira eletrônica passou a fazer parte da vida de Bolsonaro como medida judicial ligada às investigações sobre sua conduta nas eleições e aos ataques a instituições democráticas. A justiça optou pela tornozeleira como forma de controle, em vez de uma prisão imediata, para monitorar os seus deslocamentos e garantir que cumprisse restrições impostas. O uso da tornozeleira teve forte impacto no simbólico. Bolsonaro, que sempre se apresentou como alguém acima do sistema e defensor da lei e da ordem, passou a ser visto como alguém sob vigilância do próprio Estado, o qual foi utilizado por críticos como sinais de queda e por apoiadores como prova de perseguição. Em meio a esse contexto, houve registros de tentativa de violação e retirada da tornozeleira, que agravou ainda mais a sua situação. Para a justiça, isso representou o descumprimento das regras e reforçou a desconfiança sobre a disposição em obedecer decisões judiciais. A hashtag Fechado com Bolsonaro até 2016 surgiu para marcar o período em que Jair Bolsonaro ainda era um político pouco conhecido no Congresso. Antes de ganhar a projeção nacional, ela é usada por apoiadores para dizer que já acompanhavam antes da campanha de 2018, quando ele virou um fenômeno nacional. Até 2016, Bolsonaro era conhecido principalmente como deputado do Rio de Janeiro, cargo que ocupou por muitos anos. Ele tinha um discurso duro, focado em segurança pública, crítica de esquerda e defesa das Forças Armadas e a posição de pautas progressistas. Nesse período, aparecia com frequência em entrevistas polêmicas, mas ainda assim um grande apoio popular, fora os nichos específicos. Bolsonarismo é o nome dado ao movimento político e social que se formou em torno de Jair Bolsonaro, principalmente a partir da década de 2010. Ele mistura ideias, discursos e comportamentos que vão além da própria figura de Bolsonaro, envolvendo apoiadores, influenciadores, políticos e aliados, com uma base ativa nas redes sociais. No centro do bolsonarismo estão temas como combate à corrupção, discurso duro contra a esquerda, defesa de valores conservadores, exaltação das Forças Armadas, críticas à imprensa e desconfiança das instituições. Muitas pautas já existiam antes, mas foram reunidas e amplificadas sobre a liderança de Bolsonaro. O escândalo das joias sauditas envolvendo o recebimento do presente de luxo por Jair Bolsonaro e sua família foi durante o período em que ele ainda era presidente do Brasil. Especificadamente,
de autoridades da Arábia Saudita. O caso ganhou notoriedade em 2022, quando ficou revelado que Bolsonaro e membros de seu governo haviam recebido presentes de altíssimo valor, como relógios, colares e anéis, e tais itens haviam sido importados de forma irregular, sem devido registro na Receita Federal. O episódio gerou muitas controvérsias, pois presentes não foram declarados de forma transparente e alguns itens acabaram sendo retidos pela Polícia Federal. Parte dos itens foram enviados ao Palácio do Planalto. O ex-presidente e seus aliados sempre defenderam que os presentes eram parte de uma prática diplomática comum e que não houve qualquer evento de irregularidade. Bolsominion é um apelido popular criado pelas redes sociais para se referir a apoiadores mais fiéis e engajados com Jair Bolsonaro. O termo mistura o nome de Bolsonaro com Minion, que seriam os personagens do filme Meu Malvado Favorito, conhecidos por obedecer cegamente o vilão. Por isso a palavra surgiu com um tom crítico e irônico, não como algo oficial do movimento. O uso do termo se popularizou principalmente durante as eleições de 2018 e se intensificou nos anos seguintes. Quanto ao debate político, ficou mais polarizado. Em geral, ele é utilizado para descrever apoiadores que defendem Bolsonaro de uma forma incondicional, mesmo diante de polêmicas e críticas ou fatos negativos. Gripezinha foi uma palavra utilizada por Jair no início da pandemia da Covid, para se referir à doença, que falava num conceito de quando havia muitas incertezas, mas ainda existiam alertas às autoridades. A declaração ganhou grande repercussão porque constava com um avanço rápido em casos e, mais tarde, com um alto de número de mortes no Brasil. Para os críticos, a fala simbolizou a minimização da gravidade da pandemia e influenciou parte da população a não levar o vírus a sério. Para apoiadores, Bolsonaro estava tentando evitar o pânico econômico e social. O termo passou a ser repetido em reportagens, memes e debates políticos, como um marco do discurso do governo durante a pandemia. Resumindo, a postura mais cética de Bolsonaro em relação aos lockdowns, vacinas e restrições. 27 anos e 3 meses é uma expressão que circula em debate político para se referir à pena que passou a ser mencionada em julgamentos e denúncias contra Bolsonaro, especialmente ligadas a acontecimentos às eleições de 2022 e à acusação de tentativa de ruptura inconstitucional. O número ganhou força porque representa de forma concreta algo que muito tempo parecia distante, a possibilidade real de consequências penais severas para um ex-presidente. Mesmo antes de qualquer desfecho definitivo, a pena passou a ser citada em manchetes, debates, redes sociais, funcionando quase como um símbolo. Para críticos, o número representa a gravidade de crimes atribuídos e a ideia de que ninguém estaria acima da lei. Para apoiadoras, ele é visto como exagero, perseguição, política ou punição desproporcional, utilizada para desgastar a imagem do ex-presidente. A posse de armas foi um dos temas centrais do discurso de Bolsonaro. Desde antes de ser presidente, ele defendia que o cidadão deveria ter o direito de possuir uma arma para autodefesa, especificadamente em um país com altos índices de violência. Durante seu governo, Bolsonaro facilitou o acesso à posse de armas, por meio de decretos e mudança das regras administrativas, amplificando a quantidade de armas, munições e que civis poderiam adquirir. Após o seu mandato, parte dessas medidas foram revisadas pelos governos seguintes, que manteve o tema no centro do debate político. O chamado sigilo de 100 anos se refere ao uso da lei de
de acesso à informação para restringir o acesso público a determinados documentos e dados relacionados a Bolsonaro e sua família. Esse tipo de sigilo já existia antes da lei do governo Bolsonaro, mas ganhou grande destaque durante seu mandato, pelo volume e tipo de informações protegidas. Entre esses dados, colocados sobre sigilo, estavam informações sobre visitas ao Palácio do Planalto, cartões de vacinação, gastos do cartão corporativo e processos administrativos envolvendo familiares. O argumento oficial para o sigilo era a proteção da vida privada e da segurança pessoal, algo previsto na legislação. A polêmica surgiu porque, para os críticos, o uso do sigilo foi excessivo e estratégico, passando a impressão de tentativa de esconder informações de interesse público. Já apoiadores afirmam que Bolsonaro apenas aplicou a lei como ela já existe, sem criar nada de novo, e com outros governos também recorreram ao mesmo mecanismo. Essa expressão é utilizada repetidas vezes por Bolsonaro em discursos públicos e eventos, principalmente a partir do fim do seu mandato. A palavra é uma gíria popular utilizada de forma provocativa para transmitir a ideia de força, resistência e invulnerabilidade, tanto física quanto política. Bolsonaro passou a utilizar o termo como marca retórica, associando a si mesmo com alguém que, por exemplo, não cai e não desiste, e não deixa se abalar por críticas, investigações e derrotas eleitorais. Em eventos com apoiadores, a palavra costumava gerar aplausos e virar grito de apoio. A declaração explícita de ser de direita é um ponto marcante em sua trajetória. Durante muitos anos, a maioria dos políticos brasileiros evitava se assumir claramente de direita ou de esquerda, preferindo termos como centro, social-democrata ou desenvolvimentista. Depois do governo de Collor, esse tipo de posicionamento direto praticamente desapareceu no discurso eleitoral. Bolsonaro rompeu esse padrão, assumindo publicamente de forma repetida que era de direita, sem rodeios. Ele usava essa declaração como forma de diferenciar do que ele chamava de velha política e de governos anteriores. Isso ajudou para criar identidade clara para seus apoiadores. As eleições de 2018 foram um ponto de virada na carreira política. Até então, ele era conhecido apenas como deputado federal, mas sem protagonismo nacional. O cenário daquele ano foi marcado por crise econômica, desgaste dos partidos tradicionais e escândalos de corrupção, forte a rejeição da classe política geral. Bolsonaro se apresentou como candidato antissistema, explorando o sentimento de revolta de parte da população. Sua carreira teve forte presença nas redes sociais, em vídeos curtos, discursos diretos e pouco uso de propaganda tradicional na TV. A facada sofrida durante a campanha também teve impacto, reduzindo a sua participação em debates e aumento de visibilidade. Do outro lado, o PT chegou enfraquecido após a prisão de Lula, lançando Fernando Haddad como candidato. A disputa ficou extremamente polarizada, com Bolsonaro vencendo no segundo turno contra Haddad. O meme surgiu a partir de uma foto de Jair sem camisa segurando um peixe, tirado num momento informal de lazer. A imagem começou a circular nas redes sociais e rapidamente virou um meme, sendo reutilizado em montagens, piadas e comparações. Para apoiadores, a foto reforçava a imagem de Bolsonaro como alguém simples e do povo, de fora do padrão político e tradicional, contrastando com a ideia de formalidade comum entre presidentes. Para críticos, o meme foi utilizado para ridicularizar o ex-presidente e questionar sua postura pública. Globo lixo é uma expressão utilizada por Jair e parte de seus apoiadores para criticar a TV Globo. O termo passou a ser repetido com frequência a partir da campanha de 2018, durante seu governo, sempre em um contexto de
confronto com a imprensa tradicional. A origem dessa hostilidade está em relação conflituosa entre Bolsonaro e a mídia, após as reportagens críticas aos seus discursos, e com a condução do governo em escândalos envolvendo sua família. Bolsonaro acusava a Globo de distorcer os fatos e perseguir o seu governo. Em 2018, escolheu o general Hamilton Mourão como vice-presidente. Mourão era um militar da reserva que ficou conhecido como declarações firmes e às vezes polêmicas, antes mesmo da campanha presidencial. A escolha reforçou a associação de Bolsonaro com as Forças Armadas, e algo que agradava a parte do eleitorado. Durante a campanha, Mourão ajudou a transmitir a imagem de ordem, disciplina e experiência, mas também gerou ruído por falas divergiam do discurso de Bolsonaro. Já o governo, os dois mantinham uma relação marcada por distanciamento e diferenças políticas. Em vários momentos, Mourão adotou um tom mais moderado, o que fez com que fosse visto por alguns como um freio ao governo, e por outros alguém que desalinhado com o bolsonarismo, mais ideológico. O meme "Pegaram meu telefone" surgiu a partir de uma fala de Bolsonaro em que ele reclamava de ter seu celular apreendido ou acessado no Centro de Investigações. A frase, dita de forma direta e informal, rapidamente se espalhou nas redes sociais. Passou a ser utilizada fora do contexto original. O tom dramático e a simplicidade da frase facilitaram a transformação em um meme. Para os críticos, o meme simboliza a tensão constante entre Bolsonaro e o judiciário, além da ideia de perseguição que frequentemente mencionava. Para os apoiadores, reforçava a narrativa de abuso de poder e excesso nas investigações. Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que teve papel relevante em seus momentos importantes do debate institucional envolvendo Jair Bolsonaro. Durante o governo de Bolsonaro, Fux ocupou posições de destaque no STF, inclusive como presidente da Corte entre 2020 e 2022. O nome Fux passou a aparecer com frequência em debate político, porque ele adotou em vários momentos o discurso firme em defesa da democracia, especificadamente diante de ataques verbais e desconfiança dos laços por Bolsonaro contra o STF e o sistema eleitoral. Em um episódio recente, durante a votação sobre a prisão preventiva de Bolsonaro, Fux destacou que poderia ser o único ministro a votar contra a prisão, alegando as preocupações com o devido processo legal e com a proporcionalidade da medida. Essa posição reforçou sua imagem de magistrado cauteloso, disposto a se diferenciar mesmo em decisões polêmicas, e trouxe ainda mais atenção ao seu papel no equilíbrio entre justiça e política. Bolsonaro foi deputado federal pelo Rio de Janeiro por 7 mandatos consecutivos, entre 1991 e 2018, antes de se tornar presidente. Durante esse período, ele construiu carreira política baseada em discursos polêmicos, defesa das Forças Armadas e críticas ao sistema de esquerda, e postura conservadora em temas sociais. Como deputado, Bolsonaro ganhou notoriedade, principalmente por projetos de lei pouco convencionais e declarações que chamavam a atenção da mídia, muitas vezes polarizando opiniões. Ele também manteve uma presença constante em comissões parlamentares e utilizava seu mandato para consolidar uma base de apoio fiel e que mais tarde se tornaria espinha dorsal do bolsonarismo. O meme surgiu a partir de vídeos do ex-presidente, apenas dizendo as vogais, sem contexto ou explicação aparente.
A sequência viralizou rapidamente nas redes, sendo utilizada como piada, sátira e comentários irônicos sobre o discurso do ex-presidente. Bolsonaro é um meme e apelido que surgiu a partir de uma brincadeira do programa Pânico na Band, conhecido por satirizar políticos e acontecimentos do Brasil. O termo combina Bolsonaro com bobo, fazendo referência à forma humorística e situações ou declarações polêmicas do ex-presidente. O meme se espalhou principalmente pelas redes sociais, utilizado para zoar falas e gestos, atitudes de Bolsonaro que pareciam exageradas ou incomuns. Ele se tornou parte de uma série de piadas que circulavam na internet sobre o ex-presidente, sempre com um tom irônico. Ao longo de sua carreira política, Bolsonaro mudou de vários partidos, passando por dezenas de legendas diferentes antes de se eleger presidente em 2018. Durante os anos como deputado federal do Rio de Janeiro, ele se afiliou a diferentes partidos de espectros ideológicos, incluindo conservadores e de centro-direita. A frequente troca de partido gerou críticas de Bolsonaro, o político sem partido, que adaptava conforme a conveniência eleitoral e oportunidade de sua carreira. Por outro lado, apoiadores argumentavam que ele se mantinha fiel aos princípios, mesmo em diferentes legendas, e que a mudança de partido era apenas uma forma de conseguir espaço para se candidatar. Em 2018, ele se afiliou ao PSL, Partido Social Liberal, que passou a ser a legenda pela qual disputou e venceu a presidência. Essa escolha estratégica simbolizou a construção de uma base partidária própria, capaz de sustentar o candidato e discurso antissistema. A primeira prisão de Bolsonaro ocorreu quando ele ainda era jovem, enquanto servia ao Exército Brasileiro. Na época, foi detido por indisciplina ou infrações militares. O episódio não teve grandes repercussões públicas. Na época, acabou sendo registrado como mais um detalhe de sua trajetória. Para alguns biógrafos, essa prisão simboliza a postura autoritária e direta que ele carregaria ao longo de sua carreira, mostrando um perfil rígido e pouco tolerante à hierarquia, mas também um lado contestador. Os debates políticos de 2022 marcaram a campanha presidencial de Bolsonaro à reeleição. Durante este período, ele participou de alguns debates formais e também entrevistas e lives, mas evitou confrontos diretos em várias ocasiões, principalmente depois da experiência negativa em debates anteriores. Nestes eventos, Bolsonaro manteve o seu estilo direto, atacando adversários e defendendo pautas conservadoras, questionando os resultados e instituições eleitorais. Os debates se tornaram arenas não apenas do confronto de ideias, mas também a performance política, já que cada gesto e cada fala eram analisados por redes sociais e transmissões ao vivo. O termo robôs de Bolsonaro se refere às contas automatizadas e perfis falsos nas redes sociais para amplificar as mensagens de conteúdo favoráveis a Jair Bolsonaro, principalmente durante as eleições de 2018 e 2022. Esses robôs compartilhavam discursos, memes e até ataques adversários, ajudando a criticar a imprensa de grande mobilização popular e online. Embora o uso de automação em redes sociais não seja exclusivo de Bolsonaro, o fenômeno ganhou atenção por seu impacto percebido na polarização e na formação de opinião. Nas eleições de 2022, Bolsonaro escolheu o general Walter Braga Neto como seu vice, após o afastamento de Mourão como companheiro de chapa. Braga Neto era ministro da Defesa de uma figura política no meio militar, reforçando a imagem de Bolsonaro ligado às Forças Armadas. A escolha foi estratégica, visada a consolidar o apoio do setor militar e dos eleitores conservadores,
além de transmitir estabilidade em temas de segurança e política constitucional. Diferente de Mourão, Braga Neto tinha um perfil discreto e técnico, com menos exposição midiática e com menos declarações públicas polêmicas. Durante a campanha, Braga Neto cumpriu com um papel de símbolo de seriedade e apoio institucional. Criado pelo Banco Central do Brasil, com o objetivo de facilitar as transferências e pagamentos em tempo real, funcionando 24 horas por dia, todos os dias do ano. O projeto começou a ser estruturado no governo de Michel Temer, mas foi lançado oficialmente em novembro de 2020, durante o governo de Jair Bolsonaro. Bolsonaro frequentemente afirma ter criado o Pix, mas na realidade o desenvolvimento e planejamento do sistema já haviam sido iniciados no governo Temer. No entanto, a implementação e a popularização do Pix aconteceram sob sua gestão, com grande divulgação e adesão pelo público e pelas empresas. O episódio do aperto de mãos entre Bolsonaro e o presidente americano Donald Trump chamou a atenção internacional, pois Trump normalmente puxa a mão de outra pessoa para demonstrar superioridade, mas no caso, Bolsonaro acabou puxando a mão de Donald Trump, invertendo a situação dinâmica usual. O episódio chamou a atenção, pois Bolsonaro estava tentando demonstrar força e liderança, em vez de se submeter à postura tradicional de Trump. Isso rapidamente virou meme e motivo de debate nas redes, com a linguagem corporal e postura política, com interpretações que iam de tentativa de afirmar a autoridade a simples constrangimento ou improviso diplomático. Durante a participação no Flow Podcast, Jair Bolsonaro comenta de forma descontraída que teria colocado um chip em seus órgãos genitais, afirmando publicamente. A declaração foi recebida com um tom surpresa e de humor pelos participantes, incluindo Igor 3K, o apresentador, que riu e comentou sobre o assunto no programa. O episódio rapidamente se espalhou em redes sociais, tornando-se um meme pelo motivo de piadas, pela mistura de absurdidade e humor próprio da figura polarizada a Bolsonaro. Zumbis em Brasília é uma série animada criada e produzida pelo youtuber brasileiro André Guedes, um analista de sistemas e animador independente. No contexto das eleições presidenciais de 2018, a série foi publicada no canal de André e rapidamente se tornou popular por misturar humor, sátira e a política da época, usando personagens caricatos e um dos principais candidatos à presidência em meio de um apocalipse zumbi. A primeira temporada foi lançada em 2018, com episódios mostrando as figuras de Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Marina Silva e outros vivendo aventuras e desafios enquanto tentam chegar a Brasília. A animação satiriza os bordões e posições políticas sobre os personagens, transformando o clima tenso da eleição em entretenimento humorístico. A conclusão do Rio São Francisco refere-se ao projeto de revitalização e infraestrutura ao longo do rio, que foi um dos maiores compromissos com o governo de Bolsonaro. Em termos de recursos hídricos e desenvolvimento regional, a proposta visava garantir a transposição do Rio São Francisco que fosse concluída, permitindo a distribuição de água em regiões mais secas do Brasil, especialmente o Nordeste. O projeto envolvia a construção de canais e reservatórios para levar água de um lado do rio para outros estados nordestinos e para o norte de Minas Gerais, de forma de minimizar os efeitos da seca prolongada na região. Durante o seu governo de 2017 a 2021, teve uma relação próxima com Jair Bolsonaro, baseada na afinidade ideológica, retórica e conservadora e discursos alinhados sobre economia, política externa e valores sociais. Bolsonaro chegou a se inspirar em Trump para estratégias de campanha e comunicação digital, especificamente no uso de redes sociais para se aproximar do eleitorado
e na forma direta e polarizada de falar. Trump também influenciou Bolsonaro em debates sobre eleições e contestação dos resultados, forçando as narrativas de desconfiança em processos eleitorais, algo que repercutiu nas eleições brasileiras de 2022. Em português, a frase significa algo como vendedores de pipoca e sorvete condenados por tentativa de golpe no estado do Brasil. Bolsonaro se referia a dois ambulantes, o pipoqueiro Carlos Antônio Eifler e o vendedor de picolé Otoniel Francisco da Cruz, condenados pelo STF por crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro, como associação criminosa e incitação ao crime. Ao usar essa imagem do pipoqueiro e do sorveteiro, ele buscava demonstrar a indignação e sugerir com que pessoas comuns estariam sendo injustamente perseguidas, mesmo no contexto do ataque às instituições. Porém, o inglês truncado e a frase montada de forma estranha e a combinação inusitada de pipoca e sorvete com golpe de Estado transformaram o trecho em combustível perfeito para a cultura dos memes. Mais tarde, o próprio Bolsonaro passou a repetir a expressão em lives e aparições públicas, tentando se apropriar do meme e capitalizar acima da repercussão. No fim, Popcorn and Ice Cream deixou de ser apenas uma frase estranha em inglês e virou um símbolo de como a política brasileira e a comunicação digital, com a cultura dos memes, se misturaram. Em entrevistas antigas, nas quais Bolsonaro afirmou explicitamente que votou em Lula nas eleições passadas e que também faz comentários positivos à sua pessoa, dizendo que considerava alguém do povo e de uma boa pessoa. Naquele período, essas falas ocorreram antes da forte polarização política que consolidou a partir de 2010, quando Lula ainda não era associado à parte da opinião pública referente aos grandes escândalos de corrupção que viriam à tona depois. Naquele contexto histórico, Bolsonaro não se colocava como inimigo direto do PT e enxergava Lula mas como uma alternativa popular. Com o avanço da Operação Lava Jato e a radicalização do debate político e a construção da imagem de Bolsonaro como o principal nome do antipetismo, essas declarações antigas passaram a ser resgatadas e usadas como contraste do seu discurso posterior, alimentando a ideia de que ele já foi, de fato, um simpatizante ou eleitor do Lula. Durante o seu governo, o presidente passou a ser citado e satirizado em produtos da cultura pop internacional, algo comum para líderes latino-americanos, fora do eixo da Europa e dos Estados Unidos. Essas referências surgiram principalmente a partir de polêmicas ambientais, discursos extremos e episódios que viralizaram globalmente nas redes. Um dos marcos, por exemplo, foi a palavra Golden Shower, em 2019, quando Bolsonaro publicou um vídeo explícito no Twitter para criticar o carnaval. A postagem repercutiu fortemente na imprensa internacional e nacional, se tornando um símbolo de como o presidente brasileiro usava suas redes e de forma considerada inadequada para um chefe de Estado. A partir disso, Bolsonaro passou a ser tratado como figura caricata, controversa, fora do Brasil. Em séries animadas como Rick and Morty e Inside Job, que no Brasil é conhecido como Departamento de Conspirações, seus líderes aparecem de forma indireta ou sátira, referentemente associados ao autoritarismo e teorias conspiratórias, destruição ambiental e o caos político. Mesmo quando Bolsonaro não é citado nominalmente, os personagens e situações fazem referências claras ao seu estereótipo, em alguns casos censurando ou trocando as palavras na dublagem nacional. Antes de se tornar presidente, Bolsonaro participou de diversas vezes do programa Pânico na Band, ou Pânico na TV, incluindo especificamente o quadro Poderoso Castiga, conhecido por expor convidados em situações humilhantes ou constrangedoras, com um tom irônico e escrachado. Na época, Bolsonaro ainda era deputado federal
e encarava esse tipo de exposição como uma forma de ganhar visibilidade, fora do circuito político tradicional. A participação chama a atenção, pois consta a imagem institucional que ele teria anos depois. No programa, Bolsonaro aceitava as brincadeiras, provocações e desafios, algo comum entre políticos que buscavam popularidade, entre o público jovem e conservador do entretenimento. Essas aparições ajudaram a consolidar a sua imagem, como um político antissistema, disposto a falar o que pensava e se expor em ambientes considerados politicamente incorretos. No final da década de 70, ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, com a sede no Rio de Janeiro, formando-se oficialmente no Exército em 77. A Academia é a principal instituição de formação dos oficiais do Exército e carrega forte tradição em hierarquia, disciplina e valores militares. Elementos que marcaram profundamente a visão de mundo do Bolsonaro. Durante a carreira, ele teve a trajetória considerada regular, sem grande destaque positivo, mas também sem punições graves dentro da academia. Sérgio Moro ganhou a projeção nacional como juiz da Operação Lava Jato, responsável por condenações que atingiram empresários, políticos e principalmente Lula, o que transformou em um símbolo de combate à corrupção para grande parte da população. Esse capital político foi fundamental para a eleição de Bolsonaro em 2018, mesmo sem Moro declarar apoio direto durante a sua campanha. Após a vitória, Bolsonaro convidou Moro a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, numa tentativa de dar legitimidade técnica e moral ao governo. Moro aceitou o cargo sob promessa de autonomia, especificamente sobre a Polícia Federal e o combate à corrupção. O rompimento ocorreu em 2020, quando Moro deixou o governo acusando Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal, alegando que o presidente queria acesso a informações e proteção a familiares. Bolsonaro negou as irregularidades, mas a saída pública e conflituosa marcou o fim da aliança. Em 1987, Bolsonaro, então capitão do Exército, se envolveu em um dos episódios mais controversos da sua carreira militar. Conhecido como Operação Beco Sem Saída, o contexto era de forte insatisfação entre oficiais de baixa patente com os seus baixos salários. Bolsonaro defendia publicamente melhorias salariais e era contrário à prisão do capitão Saldon Pereira Filho, acusado de planejar ações de protestos dentro das Forças Armadas. Em 27 de outubro de 87, Bolsonaro concedeu entrevista à revista Veja, na qual falou sobre a Operação Beco Sem Saída. Segundo a reportagem, o plano previa a detonação de bombas de baixa potência em locais militares, como banheiros da Vila Militar, no Rio de Janeiro, dependências da AMAN e outros quartéis do Exército, com o objetivo de pressionar o alto comando por meio de protestos armados simbólicos. Na edição de 2018 do programa Teleton, a tradicional maratona televisiva beneficente organizada pelo SBT em prol da AACD, Bolsonaro, que já havia sido eleito presidente da República naquele ano, participou ao vivo por telefone durante a transmissão. Ele ligou e conversou diretamente com o apresentador Silvio Santos, entrando na rede nacional para contribuir com a campanha. Durante a ligação, Bolsonaro fez uma doação e incentivou os espectadores a contribuírem, pedindo uma colaboração mínima como parte de arrecadação. Silvio Santos elogiou Bolsonaro, destacando que era a primeira vez em que o presidente eleito participava da forma do Teleton em mais de 20 anos. Não há condenação criminal contra Bolsonaro por sonegação, mas o assunto ganhou força por inconsistências apontadas publicamente.
Reportagens que mostram Bolsonaro e familiares comprando diversos imóveis, muitos deles registrados em valores baixos ao preço de mercado, que se tem em tese, pois pode produzir o pagamento de impostos como ITBI e ganho de capital. Esse tipo de prática não é automaticamente ilegal, mas levanta suspeitas quando se repete de forma sistemática. Além disso, Bolsonaro faz declarações públicas defendendo a minimização de impostos criticados à carga tributária, dizendo que, entre aspas, o Estado atrapalha. Dark Horse é uma cinebiografia internacional em inglês, com estreia prevista para 2026, que retrata a trajetória de Bolsonaro com foco na campanha de 2018 e no atentado à facada em Juiz de Fora. O papel principal é interpretado por Jim Caviezel, o mesmo ator que atuou em A Paixão de Cristo, e roteiro assinado por Mário Frias, aliado político de Bolsonaro. Apresenta Bolsonaro como, entre aspas, um azarão, que sobrevive a um ataque e vence o sistema. A narrativa mistura fatos reais com a dramatização intensa e elementos interpretativos favoráveis ao ex-presidente, o que levou parte da imprensa a classificar a obra como propaganda política disfarçada de cinebiografia. Desde o anúncio, o projeto gerou fortes controvérsias, denúncias e condições precárias para figurantes. O uso indevido da música e material proporcional, questionamentos sobre financiamento indireto ligado a aliados políticos e críticas ao viés ideológico do roteiro. A produção também chamou a atenção por envolver nomes ligados ao conservadorismo internacional. Existe um relato em que Bolsonaro teria salvo um colega chamado Celso Moraes de Luiz de um afogamento quando ambos serviam o exército, no fim da década de 70. Essa história aparece num vídeo exibido no programa Domingo Espetacular da emissora TV Record, no qual o próprio Celso afirma que Bolsonaro o resgatou e os dois se reencontram anos depois. Décadas depois, em 5 de dezembro de 2018, o Exército Brasileiro concedeu a Bolsonaro a medalha de Pacificador com Palma, uma das mais importantes honrarias militares, em reconhecimento por esse ato de bravura. A medalha é dada a quem realiza, em tempos de paz, atos de abnegação, coragem e bravura com risco de vida comprovado. Os protestos de 2013 começaram a partir de um aumento de 20 centavos na passagem de ônibus, mas rapidamente se transformaram em uma explosão de insatisfação geral com a política brasileira. A repressão policial e a força das redes sociais ampliaram o movimento, que deixou de ter uma pauta clara e passou a expressar a rejeição aos partidos, às instituições e ao sistema político como um todo. Este clima enfraqueceu o governo de Dilma, e fortaleceu o discurso de anticorrupção e abriu espaço para a Operação Lava Jato e para a polarização política. A crise de representatividade resultou no impeachment em 2016 de Dilma Rousseff, no desgaste dos partidos tradicionais, criando um vácuo político. Neste cenário, Bolsonaro surge como uma figura antissistema que se conecta diretamente com este sentimento de revolta iniciado lá em 2013. Assim, o chamado efeito borboleta dos 20 centavos mostra que, como um pequeno aumento, localizou e acabou se descadeando a eventos que podem ter mudado o rumo da política brasileira e ajudou a tornar possível Bolsonaro presidente. Politicamente, a reforma marcou um momento importante do governo. Apesar do discurso antissistema, o presidente precisou negociar com o Congresso e cotar com o apoio de ministros da Economia, como Paulo Guedes,
que foi o principal fiador da proposta. A aprovação foi vista por apoiadores como um sinal de responsabilidade fiscal e compromisso ao mercado, enquanto aos críticos afirmaram que a reforma penalizou principalmente trabalhadores mais pobres e poupou setores privilegiados. O que se sabe até então, o cenário político das eleições de 2026 ainda está em formação, mas alguns pontos já são claros. Bolsonaro está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral e, salvo uma reviravolta jurídica, não poderá recorrer diretamente. Mesmo assim, ele segue como figura central, influenciado pelo campo da direita e tentando indicar um apoiador ou sucessor. Do outro lado, Lula aparece como favorável nas pesquisas iniciais, liderando com a maioria dos cenários testados até agora. A direita, enfraquecida após 2022, tenta se reorganizar e discute nomes alternativos ligados ao bolsonarismo. Assim, 2026 tende a ser um ano de eleição marcada pela continuidade e polarização, mesmo sem Bolsonaro na urna. De um lado, o lulismo já consolidado, e de outro, a direita fragmentada, buscando um nome forte para herdar o capital político do bolsonarismo. Então esse foi o vídeo. Basicamente, um resumo do iceberg. Ele foi montado particularmente por mim, mas se alguém quiser melhorar, corrigir ou fazer uma alteração, pode ficar à vontade. O iceberg está aí para isso. Podem utilizar e refazer se quiserem. Muitos, agora parando para ler e percebendo, muitos dos contextos aparentam que eu estou dando favorecimento ou sendo favorecido ao lado oposto, mas não são, como mesmo disse no início do iceberg. Não estou apoiando nenhum dos dois lados. Apenas reuni informações do contexto e das notícias e apliquei perante a isso.